Olá, pessoal, a paz do Senhor. Eu sou a tia Polly do canal da Turma da Tia Polly e hoje nós estamos aqui para a nossa pré-aula da classe do Jardim de Infância. Se você é professora dessa classe, seja muito bem-vinda ao nosso canal. E se ainda não é inscrita, não deixa para depois, senão você esquece. Clica ali no botão inscrever-se e venha acompanhar conosco de primeira todo o material que nós colocamos aqui no nosso canal. E também, se você ainda não faz parte do nosso grupo do Telegram, vou deixar aqui no primeiro comentário o link que direciona você lá. Venha fazer parte da nossa turma no grupo do Telegram. Lá nós trocamos sugestões, histórias, tiramos dúvidas, certo? E sem demoras, vamos para a nossa aula de número 12, a nossa penúltima aula desse trimestre. E nós vamos falar: o meu amigo Jesus prova que nos ama. Então, como vocês estão vendo ali, a gente vai falar sobre, a morte de Jesus. E eu achei dois hinos, tirando o hino da acolhida e o hino permanente, sobre a aula que é aquele Eu olho para a cruz, um coração quebrantado. E também tem o da Vanese, que é Jesus morreu por mim, certo? São os dois que eu achei mais bonitinhos. Se você tiver outras sugestões, não esqueça de deixar aqui no comentário ou também postar o link para nós lá no grupo do Telegram, certo? Nós vamos gostar de conhecer as suas sugestões também. Como sugestão de tarefa, eu trago ali, pesquisar imagem sobre o pecado, de pecado. Então, eles vão procurar alguma imagem. Daria para nós levarmos escrito? Daria, a mentira, enfim, Mas o que acontece? As crianças nessa idade, a maioria delas não sabe ler ainda. Então, não vai fazer sentido você levar um pedaço de papel escrito para a criança. Então, você pesquisa, olha, procurem com o pai a imagem de pecado, do mentir, do desobedecer, enfim, alguma coisa que remeta a essa ideia. E aí, o que você vai fazer? Você vai usar ele no memorizando. Então, a criança vai chegar na classe e vai levar. Se não der tempo de pedir a tarefa, como ontem eu mandei no grupo avisando que não consegui subir os vídeos porque a gente tinha gravado todas as aulas, mas deu problema no microfone e a gente não conseguiu salvar, o áudio. Então, hoje estou regravando novamente, então talvez fique muito em cima para você mandar a tarefinha lá para as crianças, mas você mesmo pode pesquisar na internet essas imagens de acordo com a quantidade de aluno. E aí, quando você for falar, Cristo morreu pelos nossos pecados, 1 Coríntios 15:3, você faz a cruz, a professora leva a cruz, e cada criança que for falando vai colando a imagem do pecado na cruz. Aquela imagem, que tem ali. Então, você dá a fita para a criança e fala, agora você fala o textual e cola o pecado na cruz. Para eles entenderem que o nosso pecado já foi vencido na cruz de Cristo. Nós não temos mais o peso do pecado, nós estamos livres desse pecado, certo? E depois, com a explicação, esse momento, essa dinâmica vai fazer mais sentido para eles. E aqui a sugestão para contar a história. Então, nesse último grupo de slides, eu coloquei algumas sugestões de visual para você poder confeccionar e levar para a sua sala. Claro que usar revista também está muito bom, dá para a gente usar o mesmo. Tem ali na figura do meio, na imagem do meio, ensina o passo a passo para confeccionar os visuais. Eu não sei se tem molde, talvez não tenha molde, mas ela vai ensinando vocês, vai dando as dicas ali, tá? Muito bacana, é interessante vocês acompanharem ela ensinando o passo a passo dos visuais, muito bacana. E no primeiro vídeo é uma dinâmica que eu achei assim muito interessante para nossa aula. Ela ensina, não vou falar como que é, porque senão vai ficar muito longo o nosso vídeo, mas assistam lá. A única coisa que eu iria substituir é que ela coloca palavras, porque a classe dela é maior. E como eu expliquei no começo, para nós não faz sentido a gente colocar palavra para criança. Então, a gente vai substituir a palavra por imagem. Até o livre, assim, você pode, fazer assim, como se aquela cadeia, aquela imagem, assim, que tá, as algemas que estão partidas, que é da noção de livre, tá livre, não tá mais preso, não é mais prisioneiro, E aí, vocês podem substituir as palavras que elas trazem ali por imagem, certo? Então, a sugestão que eu trago, assista, o link da dinâmica é esse ali, o Sangue Me Libertou. Muito bacana também, são as 3 sugestões que eu trago para vocês. Da dinâmica, de como confeccionar o visual e do visual em si. O que a gente vai precisar explicar? Eles são pequenininhos, mas eles precisam entender o que é o pecado. Porque ele ouve falar do pecado, E ele sabe que mentir é pecado, que brigar é pecado e falar palavrão é pecado. Mas, assim, e fora isso,
A gente precisa explicar para a criança, num contexto geral, o que é o pecado. Que tudo que nós falamos, fazemos, pensamos, vemos, ouvimos, que não agrada a Deus, que está em desacordo com o que diz a palavra de Deus, é pecado, porque estamos, então, indo numa linha contrária ao Senhor. O Senhor, ele deixa o caminho, ele deixou a verdade para nós seguirmos, ele deixou os mandamentos, deixou as leis morais, né, também que nós podemos seguir. E quando a pessoa vai lá e faz algo fora daquilo que ele falou, nós estamos cometendo um pecado. E por que Jesus precisou passar por tudo isso? Por que ele foi condenado à morte? Por que ele teve que morrer pelos nossos pecados? Né? Aí você vai ter que explicar tudo isso para ele também. Por que Jesus precisou fazer esse sacrifício na cruz por nós? Porque o pecado, ele nos separa de Deus. Nós vemos que quando Deus criou, né, o mundo, ele deu todo o controle, todo o domínio dessa terra. Ele fala, ó, dominai sobre as aves do céu, dominai sobre os animais da terra. Então, Deus lá em Gênesis, ele dá o domínio, ele cria uma terra, né, um jardim, um lugar especial, cria o homem, coloca o homem e a mulher nesse jardim e passa o domínio disso para o homem, dessa terra que ele criou para o homem. E aí, todo final da tarde, Deus vinha e passeava com Adão e Eva, certo? Passeava com eles no jardim, eles desfrutavam dessa presença com Cristo no jardim, porque não havia pecado, eles estavam, né, dominando aqui o espaço que Deus deu para eles, mas segundo a ordenança de Deus, cumprindo com as leis de Deus, porque acima do homem está Deus. Certo? Então, Deus estipulou as leis e o homem, enquanto estava cumprindo a vontade de Deus, obedecendo a Deus, ele recebia essa presença de Deus diariamente. Só que o que acontece? Quando o Senhor coloca no jardim do Éden aquelas árvores, né? E dá a ordem, olha, dessa árvore do conhecimento do bem e do mal você não vai comer. De todas as árvores você pode comer, mas o dia que você comer dessa, você vai morrer. Porque, como a gente leu em Romanos, o salário do pecado é a morte. Então, se você desobedecer, a consequência tua é a morte. Certo? E ali nós tínhamos também a árvore da vida. Nós entendemos que Deus, nós sabemos que o atributo eterno é só de Deus, porque Deus não tem início e não tem fim, certo? Por isso ele é eterno. O homem, ele não é eterno, ele herda a vida eterna a partir do momento em que ele entrega a sua vida a Cristo. Adão e Eva também não eram eternos, por isso que tinha ali a árvore da vida. E essa mesma árvore da vida está lá na Nova Jerusalém, onde a gente vai se alimentar desses frutos para poder ter a vida eterna, certo? Só que para nós chegarmos lá na Nova Jerusalém, nós vamos ter que passar pelo caminho que é Cristo. E por que Cristo é o caminho? Tá? Estamos chegando, eu estou construindo bem detalhado para vocês e vocês vão achar as palavras ali resumidinho para explicar para as crianças de vocês. Aí o Adão e Eva, né, estão ali, a Eva tá ali, vem a serpente, que a gente sabe que é o mal ali, né, o inimigo vem ali e lança isso para Eva. Mas não, mas por que você não pode comer dessa árvore, né? Tem todo aquele diálogo, leia lá o diálogo, né, eu tô aqui só explicando para vocês com as minhas palavras. Mas como? Se você comer, você não vai morrer, você vai se tornar como Deus. E aí a Eva acaba cedendo e come aquele fruto. Então, ela naquele momento, ela para de obedecer a Deus, escolhe obedecer o mal, certo? Aí ela come, aí vem o marido dela, ela oferece, ele para de obedecer a Deus e dá ouvidos à sua esposa e, consequentemente, obedece o mal. E aí, então, quer dizer o quê? Então, se você não obedece mais a Deus, você está obedecendo o mal. E aí, o domínio de tudo que Deus deu para ele passa para o mal. Por isso que quando Jesus vem, né, a gente vê o inimigo chegando próximo de Jesus, ele fala assim, olha, lá vem o príncipe desse século. O que é? O dono, né, desse século, deste mundo, a gente pode, né, abordar assim. Por isso também que quando o Senhor Jesus é tentado lá no deserto, o inimigo fala assim, levou ele lá no alto, né, e falou, olha, se prostrarem perante mim, tudo isso eu vos darei. Como é que o inimigo iria dar alguma coisa que não era dele? Então, quer dizer que no momento em que o homem pecou,
Além de ele ser afastado de Deus, o domínio dessa terra passa para ele. E tudo, porque o Senhor fala, vai exercer domínio sobre tudo. Então, o inimigo tem o domínio sobre tudo. E como que ele faz para nós ficarmos debaixo do domínio dele? Quando nós começamos a pecar, porque o pecado nos distancia de Deus. E aí nós nos tornamos escravos do pecado. Lembra a passagem que Paulo fala que o bem que ele quer fazer ele não consegue, mas o mal que ele não quer, isso ele faz? Lembra quando Davi fala assim que ele foi gerado na iniquidade, então quer dizer o quê? Que ele já nasceu com o pecado. E é isso que está ali, digamos assim, que vem na nossa genética, a gente já vem programado para pecar. E aí, o que acontece? Então, a gente vê ali que quando o inimigo fala isso para Deus, para Jesus, Jesus não fala para ele, não, você não é dono desse mundo. Ele fala assim, não, somente a Deus adorarás. Certo? Então, ele não fala que o inimigo está errado. Aí, o que acontece? Jesus vem, certo? O homem vem pecando. O que o Senhor faz quando Adão e Eva pecam? Né? Eles se vestem lá com aquelas plantas, né? Se escondem ali com as folhas. Aí o Senhor vai e sacrifica um animal, derrama o sangue inocente de um animal. Então ali começa o sacrifício. É como se fosse a moeda de troca. O sangue é a moeda de troca desse universo, porque o sangue é vida. Por isso que o salário do pecado é a morte. E por isso que quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, ele nos traz vida e vida em abundância. Então, vendo o contraste, então é o sangue, ele simboliza a vida. Por isso que a gente fala, né, não comer nada com carne, né, com sangue, tudo aquilo, porque, e quando o Senhor fala ali, né, os sacrifícios eram derramados sangue de um animal inocente para encobrir o pecado. Quando ele faz aliança com Abraão, ele vai lá e fala ali, né, para cortar aquela pelezinha a circuncisão. E aí ele fala ali que tem que cortar, é derramado sangue naquele momento. Por isso que nós participamos da Santa Ceia, aquele suco de uva representa o sangue de Cristo, porque a partir do momento que Cristo vem e derrama o seu sangue, ele paga para nos redimir dessa escravidão do pecado. Só que o que acontece? É por isso que ele fala assim, ninguém tira a minha vida eu a entrego voluntariamente. Os animais, eles estavam ali só cobrindo o pecado, digamos assim, que o animal ele não dá a vida voluntariamente. Você não vai dizer, vem aqui, ovelhinha, que eu vou sacrificar você por causa do meu pecado. Não é assim que funciona. O que acontece é que o animal faz? Eles levavam o animal e faziam isso. O único que deu a sua vida voluntariamente foi o Senhor Jesus. E aí, o que acontece? Quando Jesus vem a esse mundo, ele tem algum pecado? Não, ele não pecou. Até porque na genética de Jesus, a gente vê assim que ele não nasceu de uma forma natural, né? Ele veio, o Espírito Santo fecundou a Maria. Então, ele não tem aqui a genética do pecado, né? Ele não foi formado no pecado. Então, ele era puro, por isso que tinha que ser Jesus, o Filho de Deus, porque nenhum outro homem, por mais que seja bom, por mais que seja dedicado, a gente vê tantos homens ali que as pessoas consideram iluminados, né, seguem a eles, nenhum deles poderia fazer o que o Filho de Deus fez por nós, porque eles tinham pecado, tanto que morreram e não ressuscitaram. Por que Jesus venceu a morte? Porque a morte é o salário do pecado. Jesus não pecou. Então, quando ele chegou lá perante a morte, o que a morte tinha para cobrar dele? Nada. Você não tem pecado, você não merece morrer. E aí, por isso que Jesus venceu a morte e toma a chave da morte, né, lá do inferno, e ele ressurge, ele ressuscita com o corpo glorificado. É o que vai acontecer conosco quando nós morremos em Cristo. Quando Cristo vier nos buscar, nós vamos ressurgir com um corpo glorificado, certo? E aí teremos a nossa vida eterna. E aí, o que acontece também? Agora, vocês já entenderam ali. Agora, por que Cristo ele teve que morrer? Porque o salário do pecado é a morte, todos nós estamos condenados à morte, só que ele tinha um sangue inocente, ele era puro, ele não tinha pecado na genética dele, então era o único que poderia vencer a morte, por isso que teve todo esse plano.
Quando ele chega na nossa terra, quando ele chega aqui, ele vive aqui, ele nasce, ele cresce, né? E chega esse momento, ele vai e fala assim: olha, até então eram oferecidos sacrifícios, né? Os pecados estavam ali todos encobertos e não extintos. Jesus veio e derramou seu sangue inocente voluntariamente. E esse sangue, como eu falei para vocês, é uma moeda, é o dinheiro, é por isso que a nossa vida custou um preço muito alto, porque é o sangue de Cristo. Aí ele derrama o sangue dele, e ele, com o sangue dele derramado, puro, inocente, por vontade própria, por amor, porque ele não recebeu nada em troca. Então, esse é o ato mais sublime de amor, ele não recebeu nada em troca. Ele se doou por amor, né? As irmãs que acompanharam ali toda a passagem que a gente fez em Provérbios ali, né, em homenagem ao mês da mulher, ela consegue ver que se você faz alguma coisa esperando alguma coisa em troca, você está recebendo pagamento. Jesus não fez nada esperando pagamento. Quando a gente faz por amor, o amor mesmo nos paga, é o amor que nos redime. Então, o Senhor Jesus tem esse ato por amor. Claro que quem nos amou primeiro foi Deus, que nos concedeu, porque Ele criou tudo isso. Ele falou assim: querem viver escravo do pecado, querem viver nesse mundo, vivam. Não vou mais mexer nenhuma palha, porque já fiz tudo isso por vocês e vocês não quiseram. Né? E aí ele, sabendo que o filho dele ia vir e as pessoas ainda iam recusar, ele ia ter que passar por aquela morte. Ele podia dizer: não, eu tô bem aqui, eu tenho meu filho, eu tenho o Espírito Santo, tenho toda essa glória aqui, para que eu vou me incomodar com aqueles réis humanos que eu criei? Mas como o nosso Deus é um Deus de amor e ele ama tudo que ele criou, ele fez esse plano e ainda assim, olha que amor tão grande que foi capaz de dar o seu filho, o que ele tinha de mais precioso, né? O princípio da criação que tinha, nossa, ele doou por nós, né? Por criaturas ali que só quando nós aceitamos a Jesus, o sacrifício dele, reconhecemos esse amor dele, é que nos tornamos filhos de Deus. E aí ele fez isso, esse sacrifício para redimir, agora tá pago o pecado. Ele foi e nos comprou, ele falou assim: olha, agora eles me pertencem. Agora eles são feitos filhos de Deus, são herdeiros de Deus, né? São co-herdeiros com Cristo. Então é isso que esse ato nos possibilita. Ele nos dá a vida eterna. Por mais que nós tenhamos que morrer neste mundo, mas nós ressuscitamos em Cristo, porque Ele é o caminho, Ele já pagou o preço desse pecado, Ele já nos justificou com a sua morte na cruz, certo? Então, por isso que não há meios do homem se salvar sozinho. Se ele não reconhecer que o que Jesus fez pela vida dele, que só Jesus consegue salvar, ele vai tentar expandir o seu espírito, vai tentar, sei lá, evoluir, vai tentar fazer de tudo e nada, vai tentar chegar perante Deus com as suas próprias mãos, mas não vão conseguir. Porque o único que pode vencer a morte foi Jesus, porque ele não pecou nenhum. Todo homem já é gerado no pecado, já tem o DNA do pecado dentro dele e não tem como se livrar disso, a não ser no novo nascimento, certo? Então, por isso que a gente tem que passar por tudo isso e reconhecer Jesus como nosso Salvador. Ele foi lá e pagou esse alto preço. E aí nós podemos agora voltar a ter acesso a Deus, porque quando ele morre, ele vence, ele rasga o véu, quer dizer, agora vocês têm condição, aceitando, passando, deixando tudo na cruz, você tem acesso agora ao Santo dos Santos, que é aonde Deus habita, na presença de Deus. É muito glorioso isso. Então você explica isso para suas crianças, acha as palavras bonitinhas para explicar para eles entenderem o tamanho do sacrifício e que prova de amor foi essa. Porque o Senhor Jesus, ele deixou a sua glória, porque entende? Então, assim como o Pai nos ama, o Filho também nos amou. Ele escolheu deixar a sua glória e vir morrer sabendo o que ele iria passar. Ele sabia da dor, da agonia e principalmente ele sabia do cálice que ele ia beber, tanto que chega uma hora que a carne dele tá tão, né, o espírito estava pronto, ele sabia que ele tinha que passar por aquilo, ele sabia que ele ia vencer e o que esperava por ele, mas a carne começou a pesar aquilo e ele fala: Senhor, se for possível, passa de mim esse cálice.
O que era aquele que eles não... Era o sofrimento que ele ia ter que passar e principalmente na hora que ele pegasse para ele todo o nosso pecado, o que ia acontecer? Ele ia se distanciar de Deus, porque o pecado separa o homem de Deus. E aí era esse era um momento de pior aflição, é ficar longe de Deus. E muitas vezes nós estamos cometendo pecado, né? E nos distanciando de Deus e nem percebemos, estamos cegos por pecado. E olha que Cristo já nos libertou, que nós possamos tomar posse dessa liberdade que nós temos em Cristo, escolher Ele como Salvador da nossa vida e estar constantemente nos arrependendo de quando nós cedemos ao pecado. Amém? E como sugestão de brincadeira, eu trago para vocês ali ordenar a sequência da história. Porque quando você está ordenando a sequência da história, a criança vai começar a contar essa historinha para vocês. Ali na parte, essa primeira imagem ali é quando Judas vai trair Jesus. Eu sempre entendi, até dei uma procurada na Bíblia, mas não me aprofundei muito, que Judas ele vai perante o sinédrio para pedir ali, para se oferecer ali, olha, vocês me pagam, eu vou lá e identifico quem é Jesus. E ele vai com um beijo e diz, ó, esse é o Jesus, certo? Eu sempre entendi isso. Mas a revista, ela traz ali como se o Judas fosse lá e recebesse dinheiro para inventar mentiras sobre Deus, sobre Jesus, alguma coisa assim. Então, eu não conseguia, assim, me aprofundar e não teve tempo hábil para mim pesquisar bem essa parte. Então, dá uma lida ali, procura a referência do versículo, né? Veja qual é a sua interpretação. Eu sempre entendi isso, que o Judas foi lá e foi entregar Jesus, né? Com um beijo, Judas traiu Jesus. Mas essa parte que ele falou ali, que ele inventou mentiras sobre Jesus, aí eu já não sei bem. Eu confesso para vocês que eu tenho que pesquisar melhor sobre essa parte, tá bom? E ali temos Jesus ali quando carregando a cruz, aquela multidão, a gente vê ali que muitos ali também estavam, né, na verdade, zombando de Jesus, cuspindo em Jesus. Então, imagine, né, ele veio para os seus, mas os seus não receberam. E hoje ainda a gente está ali, né, vendo, a gente sofre para explicar isso, e tem muitas pessoas que recusam ainda o sacrifício que Cristo fez por nós. E ali, né, quando eles são crucificados, certo? Então, aí a criança coloca em ordem como que começou tudo isso, e aí ela explica para você e você vê o quanto ela conseguiu se apropriar da historinha. Amém? Que Deus abençoe a aula de vocês, que seja uma bênção. Um beijinho para todas e até semana que vem. Tchau, tchau!